Vamos para a palavra nessa noite? Amém. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 3. Pessoal, se você quiser abaixar um pouquinho no retorno aqui, ó, está sobrando aqui na frente aqui. Aleluia. Efésios 3, versículo 19. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Que vocês, 3,19, achou? NVT. Amém? Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente. compreendido, Então vocês serão preenchido, o quê? preenchido, Do quê? Com toda plenitude de vida e poder que vem de Deus. Feche teus olhos. Pai, eu quero te louvar, agradecer e exaltar o teu nome. Te louvo, Senhor, nessa noite por essa oportunidade, por este momento, por esse privilégio de estar na tua presença. E muito mais, Senhor, ministrando a tua palavra, Senhor. Outrora, Pai, estava perdido no mundo, caído, mas o Senhor me enxergou. E hoje estou aqui, Senhor, para ser um instrumento. E não quero fazer nada da minha vontade, do meu querer, Senhor. Pai, toma os meus lábios, a minha mente e o meu coração, fala com a tua igreja, fala com os teus filhos, com as tuas filhas nessa noite, Pai. E traz a revelação do alto dos céus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Gente, ó, presta bem atenção. Nós acabamos de ler que Ele nos enche de amor com toda a sua plenitude. Então o tema dessa mensagem nessa noite é: cheios do amor de Deus ou vazio? Cheios de si mesmo. Cheios do amor de Deus ou vazio? Cheios de si mesmos. O que eu quero que você entenda nessa noite, que se a palavra de Deus diz sobre plenitude, o que é uma plenitude? É algo que ele é completo, porém, é algo que você não vai sentir falta, não vai ter lacuna, não vai ter espaço, porque você vai estar sendo suprido de todas as necessidades. Então, ser cheio do amor de Deus é tudo que diz aqui neste versículo. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder. Então, quando o Senhor ele decide nos preencher, ele não simples, vamos conjecturar, irmãos, presta bem atenção. Aqui dentro dessa garrafa nós temos azeite, óleo, tem um espaço, mas quando é Deus que está nos preenchendo, isso aqui ele não simplesmente, ele não fica nenhum espaço, ele ainda transborda para outras vidas. E tudo que eu e você precisamos entender nessa noite é que o que Deus faz sobre a mim e sobre a sua vida é algo precioso e poderoso. Só que se você não entender daquilo que Ele tem para mim e para você, você vai continuar vazio. Ela recebeu, ela testificou o milagre. Deus me preparou esse médico, eu creio nisso. Foi através de oração, foi através... E o momento ao qual ela ia se sentir vazia? Ela tentou se preencher da presença de Deus. Para você e eu entendermos um pouco o contexto dessa mensagem, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3, irmãos, ele estava preso. Ele não estava em prisões, mas ele estava em prisão domiciliar. Aqui ele está escrevendo à igreja de Éfeso, dando uma orientação e uma direção, compartilhando que ele está cheio da presença de Deus. Se você parar para analisar em alguns pontos, ao qual ele também escreveu à igreja de Filipe, ou aos seus irmãos em Filipe, ele já está preso no cárcere. Mas ali ele também tem o mesmo amor e a mesma dedicação, entendendo que não é a prisão ou a liberdade, mas é a presença de Deus. Então estar cheio da presença de Deus não é o ambiente que vai determinar. Estar cheio da presença de Deus é uma decisão. Então nós temos que nos lançar para estarmos cheios da presença de Deus. Nós temos que ir da onde é preciso e necessário para estarmos cheios da presença de Deus. Para você e eu entender um pouquinho, vamos voltar
voltar lá no início do capítulo 3. Aleluia. Versículo 1. Enquanto você abre aí, eu quero ler algo. A palavra plenitude deriva do latim plenitudo, que significa cheio, inteiro. Ela pode se referir à abundância. Meu Deus. Aleluia. A abundância, a grandeza ou estado de estar totalmente preenchido. A palavra de Deus em João 10:10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Nós sabemos que ali a palavra não está falando diretamente de Satanás, mas Satanás ele faz muito mais do que isso. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundantemente. Para você e eu entendermos um pouquinho, o capítulo 3, versículo 1 diz assim: quando penso em tudo, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus para o bem de gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade. Qual responsabilidade? Especial de estender a sua graça a você. Não, sabe o que ele está dizendo? Assim como estou cheio, assim como estou contemplando a graça, a grandeza, a misericórdia de Deus, através da palavra, também quero que vocês desfrutem dessa abundância. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que o mesmo que fez sobre a vida da Poliana, o mesmo que fez sobre a vida da Maria Eugênia, é o mesmo que pode fazer sobre a sua vida. Mas você e eu precisamos tomar posse nessa noite. Nós precisamos nos lançar, nós não podemos desistir. Igreja, hoje, vendo assim, olhando o cenário ao qual nós vivemos, ao qual nós habitamos, todos os dias, o que me faz perguntar para você como você está, ou mandar uma mensagem se você está bem, ou orar pela sua vida, ou vir aqui aclamar, apresentar a sua vida em oração ao Senhor. Não é simplesmente o fato de eu amar vocês, mas é entendendo que Deus colocou esse amor em mim para amar a vida de vocês. E eu quero que vocês venham desfrutar disso. E isso não tem preço. Isso nós receberemos de graça. É pela graça. Então essa graça que me inunda, essa graça que se transforma em abundância, ao qual Paulo está dizendo, é a mesma graça que ele quer compartilhar com vocês. E é pela palavra. Nada mais importa do que a não ser a palavra. Continuando lá o versículo 3, Jéssica. Coloca lá para mim. Como lhe escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo. O próprio Deus revelou esse segredo a Paulo. Versículo 4, Jéssica. Aleluia. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Aleluia. Presta bem atenção. Nós acabamos de ver aqui que um diagnóstico do homem foi mudado. Gente, se ela não buscasse em Cristo, se ela não buscasse a direção, se ela não se rendesse, se ela não se prostrasse aos pés do Senhor, ela não teria essa convicção. E eu creio que colocou. Aliás, ela nem sabia que a avó dela já tinha sido atendida por esse médico há 14 anos atrás. É isso, Poliana? Mas Deus colocou no coração. O que Paulo está dizendo é aquele que morreu na cruz do Calvário, ao qual te libertou, ao qual me libertou, que ele apresentou para a igreja de Éfeso, ao qual ele apresentou à igreja de Filipe. E é esse mesmo Deus que habita em mim, habita em você, que está sendo apresentado sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite. Não tem nada de diferente, igreja. Sabe, por mais que eu viesse aqui, irmãos, começasse a orar em várias línguas, se Deus me desse interpretação de línguas, se Deus me revelasse o oculto profundo e escondido, olha o que ela disse, que nada que
posso entender aqui e tentar fazer um show, criar algo. Não, irmão, se você e eu estamos aqui nessa noite, não é por aquilo que esperamos, mas é por aquilo que cremos, e cremos na palavra de Deus. Não existe outra forma, não existe outra maneira. Enquanto nós queremos buscar um momento, um simples passo, uma simples atitude, amanhã você vai estar vazio novamente. Mas se você se entregar em um culto de adoração, de louvor, entendimento da palavra, você vai sair daqui abundantemente da presença do Senhor. Porque Ele tem essa abundância sobre a minha e sobre a sua vida. Vamos ler ali em Atos capítulo 28, versículo 16. Aleluia. Tudo é NVT hoje, tá? Quando chegamos a Paulo recebeu permissão para ter a sua própria sobre a guarda de um soldado. Ou seja, quando ele escreveu a igreja de Éfeso, ele estava dentro da sua casa, mas também sendo guardado por um soldado. Versículo seguinte, 17. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, olha o que ele está dizendo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Olha o versículo 18 que ele vai dizer agora. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Por que isso aqui? Porque eles estavam questionando que Paulo estava pregando no Evangelho, aonde estava gerando o que? Conversão dos judeus ao cristianismo. E eles não achavam, eles estavam fazendo o que? Falando que Paulo estava nos traindo. Porque Paulo estava pregando uma palavra aonde Cristo era o Messias, e eles não acreditavam, os judeus não acreditavam. Então hoje quem prega a verdade, hoje quem traz a palavra da verdade, muitas pessoas não dão ouvido. Mas mesmo que estivéssemos em condições igual Paulo, temos que continuar falando a verdade. É a palavra da verdade. Aqui o que estava acontecendo, porque não importava o cenário que Paulo estava atuando, porque ele estava convicto que o que movia ele era a presença de Deus, ou seja, a plenitude do Senhor sobre a vida dele, porque ele estava cheio abundantemente. Sabe, eu estava no atendimento sábado de manhã, e uma irmã ela veio compartilhar comigo. E ela arrumou um serviço por 6 horas. E ela trabalhava antes 12 horas. O mesmo serviço que ela arrumou por 6 horas, ela ganha mais do que o que ela trabalhava às 12. Por quê? Por estar cheia da plenitude de Deus. E Ele coloca as pessoas nos lugares que Ele quer. É esse Deus o qual eu estou falando para vocês nessa noite. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu acredito. Filipenses 1, versículo 7, abre para mim, Jéssica. Olha bem, presta bem atenção nesse versículo. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu. Vocês têm participado comigo do que? Tanto em minha prisão como na minha e confirmação das boas. Então seja, se às vezes nós sofremos perseguições ou provações, tudo isso é para testificar o nome do Senhor e dizendo: aqui ainda há um Cristo que opera milagres. Ainda há um que vive e reina, há um nome sobre todo nome, um nome que é digno de ser adorado, um nome que é digno de ser exaltado, um nome que faz muito mais daquilo que pedimos, pensamos. É esse Deus que está aqui nessa noite. Glória a Deus. Você e eu precisamos acreditar. Filipenses capítulo 1, versículo 12, coloca para mim, Jéssica.
Oh, aleluia. Abriu? Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas. Então, o que ele está dizendo? Se eu fui preso, é porque a palavra está chegando sobre a vida de alguém. Aleluia. Se perseveramos aqui mesmo diante das dores, se perseveramos aqui mesmo em humildade, se perseveramos aqui mesmo em simplicidade, se perseveramos aqui, mesmo que o cenário pareça desfavorável, é porque a palavra ainda está chegando sobre a vida de alguém. Glória a Deus. E tudo que passamos aqui não é nada comparado ao que Paulo passou, mas houve uma decisão, e a decisão é que para você e eu estarmos cheios da presença de Deus, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, porque quando estamos vazios e queremos agir da nossa maneira, ficamos cada vez mais vazios, porque resolve aqui, mas amanhã já está com problema de novo. Por quê? Porque a solução está sobre a sua vida, não é a minha, e a sua solução está em Cristo Jesus. Versículo 13 de Filipenses 14, olha lá, 1,14, pode deixar lá. E por causa de minha, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Ou seja, temos que continuar confiando. Ah, mas você vai na igreja hoje, você está lá há 20 anos, você está lá há 10 anos, você está lá há 3 dias, você está lá há um mês, você está lá há 50 anos e nada mudou. Ei, não desista, porque o seu milagre, o meu, ainda pode acontecer no dia de hoje. O que importa é que você não desista. Porque o mesmo que começou a boa obra, ele vai concretizar sobre a minha e sobre a sua vida. E a obra não é material, ela é algo que está dentro de mim, dentro de você. É quando eu e você estivermos no vento, na dificuldade, não é entendendo que aquele cenário vai nos levar à morte, mas esse cenário vai nos trazer perseverança, e nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Irmãos, Davi só foi Davi porque ele venceu as suas guerras. Ele guerreou. Posso dizer algo? Não existe como você glorificar o nome de Deus quando tudo está correto. Mas quando você se posiciona e vence as suas batalhas, oh, aleluia, você vai dizer assim: o meu Deus vive e ele se levantou em meu favor. O meu Deus vive e ele se levanta em meu e ao seu favor, porque quando ele age, ninguém pode impedir. É isso que eu quero que vocês entendam nessa noite, igreja. Versículo 15, Jéssica. É verdade que alguns anunciam a Cristo por... Não, isso aqui é profundo. Alguns anunciam a Cristo por... E o quê? Não, a minha igreja é porque você não conhece. Nossa, lá o poder do Highlander, quando desce lá, todo mundo é curado. Ei, não, que cura, que salva, que liberta, que transforma. É a cruz de Cristo. E a cruz que está aqui, ela está lá. A cruz que habita lá é a cruz que habita aqui. Porque o mesmo Redentor está no meu e no seu coração. Não é placa que cura, não é placa que salva, não é pastor que restaura. O que restaura é ele, você, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Então aqui nós não temos inveja, nós não temos rivalidade. Se o pastor de lá está crescendo, glória a Deus. Se o pastor lá está fluindo, glória a Deus. Se ele estiver caído, nós vamos também levantar ele junto, porque cremos que ainda Deus é aquele que restaura todas as coisas. Mas o que eu e você não podemos ter inveja e rivalidade. E ele está dizendo que uns pregam a palavra por conta disso, mas aqui nós não pregamos isso. Nós pregamos a cruz de Cristo, aquela que sara, que cura e que liberta. Glória a Deus. Mas outros os fazem de boa.
Sabe quando você, mesmo diante daquele cenário desfavorável, você ainda coloca ousadia nos seus lábios e ainda fala do amor de Deus para alguém? Ana, a partir de hoje eu quero que você e o Hélio tomem uma decisão. Cada bolo que for entregue, eu quero que vocês enviem uma mensagem, porque essas mensagens vão chegar em outras vidas. E pessoas vão falar para você: você não sabe o quanto eu estava precisando ouvir essa palavra. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, é você se levantar daquilo que você está mais sofrendo. São pessoas quais Deus vai fazer e vai trazer para perto de você para curar e para transformar. Amém. Mas você precisa acreditar nessa noite. Aleluia. Versículo 16, Jéssica. Estes pregam por amor. Estes pregam por amor. Pois sabem que fui designado para defender as boas. Então que nós não podemos ter inveja, nós não podemos ter espírito de competição, mas um espírito contrito e quebrantado em amor. É esse que muda a minha e a sua vida. Amém? Vamos voltar para o capítulo 3 de Efésios. Aleluia. Então a mesma direção que Paulo dava à igreja de Éfeso é a mesma direção que ele deu à igreja de Filipe. Ele não muda. 3 versículo 5, Jéssica, coloca lá para mim. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Que não foi revelado a gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das herdadas pelo Espírito, pelo Espírito de Deus. Olha para mim, o que está lá na outra igreja, ele também tem a presença de Cristo. Aquele que está lá na outra igreja, aquele que às vezes você fala assim, mas foi ingrato, não, mas foi isso, foi aquilo, não. O que você e eu temos que nos preocupar é que ainda ele é filho de Deus, e ele ainda vai desfrutar da herdade de Deus, ou seja, da herança do Senhor, ao qual ele nos determinou através de Cristo Jesus. O que precisa eu e você é entender que o mesmo Deus que opera lá é o que opera aqui. Não tem diferença. Amém. Porque nós, a única coisa que fazemos é te direcionar pela palavra da verdade. Não existe diferença. Versículo 6, Jéssica. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas novas. É um privilégio falar do amor de Deus. Aqui tem um erro, porque todas as pessoas pensam que só pode falar das boas novas quem é pastor, quem é apóstolo, quem é missionário. Não, aquele que recebeu o milagre pode testificar o que o Senhor fez sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, porque o nome dele está sendo propagado. Glória a Deus. É isso que eu e você temos que fazer. Amém. Versículo seguinte, 7, 8. Aleluia. Ainda que eu seja o menos digno. Se compara comigo, se compara com você? Eu creio que sim. De todo o povo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros. Opa, peraí. O que Deus disse lá no versículo 3? O que Paulo disse? Que o que ele recebeu foi de Deus. Tem tesouros que Deus vai entregar somente para você. Ele está dizendo que aquilo que ele recebeu nunca foi revelado antes. E não foi porque Deus não quis, ou porque Deus escondeu, ou porque Deus colocou em oculto. Porque precisava ser revelado no momento certo. Judeus e gentios não podem mais competir
estar unidos no mesmo propósito. Eu e você temos que estar unidos no mesmo propósito nessa noite. Quem crê nisso? Aleluia. Versículo 9. E de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Por quê? Porque precisava ser revelado no momento certo. E posso dizer algo para você? Não, mas os gentios não iam ser salvos. Ia. Quer que eu prove para vocês? Aqueles que crêem são salvos. Isaías 49, versículo 6. Coloca lá, Jéssica. Aleluia. O plano de Deus não foi revelado em gerações anteriores, não porque Deus não quis, sem esconder alguma coisa do seu povo, mas porque sua intenção era revelá-lo somente no momento mais oportuno. Vamos ver então qual momento que era esse. Olha o que ele já diz, 49:6. Ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel e eu farei luz para os gentios e os levará a minha salvação aos confins da terra. Ou seja, não era simplesmente para os judeus e para os gentios, mas todos aqueles que nele será salvo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Sexta-feira nós estávamos no culto do lar. E depois ali nós tivemos o privilégio de contemplar a grandeza e o amor de Deus sobre a vida do Lourenço, que completou mais um ano de vida. Foi algo poderoso que Deus fez naquele culto no lar. Foi uma graça, foi uma presença. Deus ele tratou desde os louvores, desde as orações. Foi um tempo precioso. Nós temos vivido isso aqui, nós temos desfrutado isso aqui. Tem pessoas assim como a Poliana, como a Maria Eugênia, que têm testemunhado aquilo que o Senhor tem feito aqui. Se você perguntar durante o tempo que você decidiu ter uma vida com Cristo, o que Deus tem operado, esse dia a gente contou até um milagre sobre a natação da Lívia. O Senhor ele opera, irmãos. Tudo só depende de mim, só depende de você. Amém? Amém. Quem crê nisso? Amém. Amém. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 35. Aleluia. O que nos separará do amor? O que nos separará do amor? Serão as aflições? Ou calamidades? Perseguições? Ou fome? Miséria? Perigo? Ou ameaças de morte? Isso não pode nos separar do amor de Deus. Continua, versículo seguinte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao mar, mas todos os dias tem a salvação sobre mim e sobre a sua vida. Porque o versículo diz, lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada. Isso é uma causa de não sermos consumidos. Então todos os dias tem livramento sobre mim e sobre a sua vida. Versículo 37. Aleluia. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Não, eu vou perguntar de novo. Somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Então precisamos estar cheios do amor de Deus, porque nele somos mais que vencedores. Preste bem atenção, gente. O que você ouviu aqui nessa noite foi o laudo e um diagnóstico de médico, um homem que foi capacitado, estudado. E ele falou que ela tem é isso, e eles viveram com essa circunstância, com essa causa por 7 anos. Mas o Deus que eu conheço, Ele ainda é que muda toda a minha e toda a sua história. Aqui quem está falando da palavra é Paulo, aquele que perseguia, mas agora aquele que levava a morte, ele através dos seus lábios, ele leva vida. Glória a Deus. E é o mesmo que está através dessa palavra trazendo vida para mim e para a sua vida nessa noite. Amém. Não são diagnóstico do homem,
não são sentenças, mas é o amor de Deus que é capaz de mudar a minha e a sua vida nessa noite. Se eu parar para perguntar para vocês, desde quando você decidiu se posicionar em Cristo, quais as bênçãos que você tem recebido? Creio que pelo menos as 10 pessoas que estão aqui nessa noite vão dar testemunho. Nós estamos meio esparramados aí, mas estamos no meio dos 40 aqui nessa noite, ou até mais. Aleluia. Mas Deus, Ele tem operado milagres. Amém. O que você precisa fazer é continuar confiando. Não, hoje eu não vou no culto, estou cansado. Não, hoje eu vou no culto, porque é mais uma semana de renovo, é mais uma semana de refúgio, é mais uma semana de bálsamo, é mais uma semana onde Deus vai me capacitar para vencer as minhas adversidades. Quem crê nisso, Deus? Amém. Versículo 38. Estou convencido de que nem A morte. e nem A vida. nem anjos, Nem demônios. nem o que existe hoje e o que virá no Futuro. nem poderes. Versículo 39. Nem altura, nem Profundidade. nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, nada te separará do amor de Deus. O grupo de louvor pode se colocar aqui em cima. Aleluia. Você e eu precisamos ter essa convicção nessa noite, que nada pode nos separar do amor de Deus. A minha pergunta nessa noite é para mim e para você: até quando vamos continuar sendo vazios, cheios de si mesmos, tentando resolver as causas, as situações e as circunstâncias do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira? Talvez o que você precisa nessa noite é tomar uma decisão. Foi colocado, foi escrito uma carta. Eu desejo dessas águas do batismo. E o desejo da maneira de isso. A Poliana escreveu: desejo que a minha avó seja curada. Ainda Deus é mais lindo e poderoso e fala assim: não, filho, você não entendeu, eu não vou curar. Ela nunca teve isso que colocaram sobre ela. Às vezes alguém está colocando algo que está sobre você que não é verdade. Olha para mim. Você é um fracassado. É mentira. Você é cheio do amor, da glória, da virtude de Deus. Sabe, esse homem, essa mulher aí que você casou, não vai dar em nada. Esse filho seu aí, ó, vai se perder, não tem mais jeito. É aqui que a palavra de Deus entra. Na onde eu e você colocamos vida, Ele opera um milagre. Glória a Deus. Não, eu quebrei, eu fali, não vai dar mais certo, eu me separei, eu me divorciei. Se apega com o Senhor, porque Ele muda todas as coisas. Aleluia. Amém, aleluia. Nós estamos falando de um Deus que opera milagres. Sabe o que é mais lindo de tudo isso de se ver? É que ainda mesmo tomando a medicação por 7 anos, Deus ainda ele fala assim, ó, ela não somente nunca esteve, mas também estou limpando todo o físico dela e tirando todo o medicamento, toda a química, todo aquilo que foi ingerido pela medicação sobre a vida dela. Estou restaurando a saúde. E ainda vou colocar até os últimos dias dela um tempo de viver e de prazer sobre a face da terra. Aleluia, glória a Deus. É esse Deus que está aqui nessa noite. A minha pergunta para você nessa noite é: se você não tivesse Cristo, ou se você não tivesse conhecido ao Senhor, eu quero trazer algumas direções. Antes de Cristo, eu e você estávamos mortos por conta do pecado. Mas depois de Cristo, nós fomos renascidos em Cristo Jesus. Antes de Cristo, estávamos só sobre a ira de Deus.
Mas depois de Cristo, recebemos de Deus a misericórdia e a salvação. Antes de Cristo, obedecíamos os ditames do mundo, ou seja, as obediências, as regras que o mundo determinava para mim e para você. Mas depois de Cristo, somos testemunha de Cristo e de sua verdade. Tudo que Ele está fazendo aqui é verdade. Nós não estamos iludindo. Ninguém está pagando ninguém para contar testemunho, não. Até mesmo porque nós somos uma igreja de humildade, de perseverança. E tudo que é falado, tudo que é testificado aqui, tudo que é testemunhado aqui, são milagres verdadeiros. Porque o nome de Deus continua sendo exaltado. Eu creio numa palavra que está sobre mim e sobre a sua vida. Se crermos, faremos obras maiores. Quem crê nisso? Aleluia. Antes de Cristo, éramos inimigos de Deus. Depois de Cristo, somos filhos de Deus. Não, eu vou repetir que você não entendeu. Antes de reconhecermos a Cristo, nós éramos inimigos de Deus. E depois de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Antes de Cristo, éramos escravos de Satanás. Depois de Cristo, somos livres em Cristo para amarmos e servirmos e encontrarmos com Ele. Obedecíamos a nós mesmos, os nossos pensamentos antes de Cristo e os nossos desejos pecaminosos. Depois de Cristo, nós somos ressuscitados, transformados, moldados para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Antes de Cristo, eu e você vivíamos nas dores, nas preocupações, mas depois de Cristo, aí há a esperança de tudo ser mudado e de ser transformado. Se você crê sobre essa palavra, já fique de pé e comece a glorificar ao Senhor essa noite. Oh, aleluia. A minha pergunta é: quem ainda que não conhece Cristo e quer conhecer nessa noite? Ele está aqui. Ele quer operar esse mesmo e esse mesmo milagre. Enquanto nós vamos louvar essa canção, eu quero que você apresente a sua situação e seja profeta sobre a sua vida. Amém. Assim como a Poliana foi, assim como a Maria Eugênia foi, assim como o Daniel foi esses dias na questão do serviço, assim como a Jane foi sobre a natação, assim como a irmã Sueli foi diante de um processo, como ela testemunhou, assim como a Milza desejou ter um culto na casa dela, o desejo era ter um culto. Glória a Deus. É esse Deus que está aqui sobre essa noite. Aleluia. Amém. Deseje. Antes de Cristo não tinha solução, mas depois de Cristo, Ele está colocando fogo naquilo que estava paralisado. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe? Eu não sou perfeito, irmãos, mas todos os dias eu vou diante da cruz buscar a santidade. Todos os dias eu busco a Deus e falo: Senhor, tem situações na minha vida que é só o Senhor para mudar. Hoje, quando eu estava aqui de manhã, as meninas limpando, estudando essa palavra, meu coração estava duro, estava virado, e comecei a orar. Falei: Senhor, tira essa ira do meu coração. Senhor, eu não posso agir como o homem age. Aonde você precisa que Ele age na sua vida nessa noite? Eu quero orar por você. E se você crer, você perseverar, você não desistir, você vai contar um milagre, irmãos. Amém. Glória a E se Deus. você crer, ainda pode ser hoje. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Eu quero convidar você, se você está passando por algo que você quer entregar verdadeiramente ao Senhor nessa noite, coloque a mão sobre o seu coração. Nós queremos orar por ti. Senhor, nós nos unimos no único propósito, entendendo que a tua palavra, o teu amor, a plenitude, Senhor, é o que nos inunda, é o que nos enche, Senhor. Pai, assim como nós ouvimos tudo aquilo que Paulo, Senhor, ministrou à igreja de Éfeso, à igreja de Filipe, é esse mesmo Paulo que disse que nós deveríamos ser imitadores dele. E é nessa palavra, Senhor, que eu quero, diante da vida de cada um dos teus filhos, Senhor, realiza um milagre. Senhor, traz a bênção, Senhor. Derrama o teu poder sobre a vida daqueles que precisam e que necessitam nessa noite. Senhor, nós entregamos tudo a ti, Pai, porque cremos que somente em ti podemos ser sarados, mudados e transformados para a glória do teu santo e precioso nome, em nome de Jesus. Olha para mim e diz assim, ó, hoje, não, mais forte, hoje eu entrego tudo a Deus. Diga hoje, eu entrego tudo a Deus. Eu entrego as minhas dores, os meus problemas, as minhas adversidades, tudo a Deus nessa noite. Então louve ao Senhor e declare nessa noite: a ti entrego tudo. Creio que tu vais fazer algo lindo em mim. A ti entrego tudo. Creio que tu vais fazer algo lindo em mim. Agora eu te peço, leva os teus filhos em paz e segurança. Dê uma noite de descanso abençoada. Livra eles do seminário, da bala perdida, do fraudulento, Senhor. De tudo aquilo, Pai, que tenta atrapalhar eles de viver uma vida digna, de santidade na tua presença, Senhor. Senhor, derrama as tuas bênçãos, o teu poder, o teu milagre sobre a vida de cada um dos teus filhos, e o teu nome continuará sendo glorificado em nome de Jesus. Façam assim com as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,